Sobre os dois valentes e os dois leões. Eu estava assistindo a obra de Deus ontem, e Deus depois me deu assim uma orientação, me deu um ensino muito maravilhoso, que ao decorrer do estudo eu irei contar para os irmãos a história de dois leões. Mas antes de nós contarmos esta história dos dois leões, eu quero mostrar para os irmãos a história de dois valentes, em que as Escrituras nos ensinam. Vocês sabem que o estudo de sábado é uma escola bíblica igual nas escolas de algumas igrejas que são no domingo de manhã. Em algumas não, quase todas. Mas por orientação divina, Deus nos orientou a fazer nossa escola bíblica aos sábados. E nós não usamos uma revistinha que é feita, que é vendida dentro das igrejas. Nós usamos a palavra somente. E pedimos a orientação divina de Deus para que a mensagem nos seja dada. E ontem, assistindo então as obras de Deus, o Senhor falou comigo tão profundamente que eu fui deitar com as passagens vindo na minha mente. Eu gostaria de começar no livro de Lucas, capítulo 11, nos dois versículos 21 e 22. Lucas, vou ler, irmãos. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Poder assentar. Jesus falou isso porque alguém tinha blasfemado, dizendo que ele expulsava demônios pelo espírito dos demônios, chamado Beelzebul. Mas Jesus disse que uma pessoa só pode tirar os bens de um valente se um outro mais valente do que ele vier e amanhetá-lo e prendê-lo com toda a sua armadura. Nesta passagem, Jesus faz uma comparação, e é uma alegoria para nós, comparando esses dois valentes. O que está na casa armado, guardando tudo quanto tem, é o diabo. E o outro mais valente que chega e o amarra, e o prende, e tira todo o seu despojo, é Jesus. Mas esse despojo aqui, como era nas lutas antigamente, quem perdia na guerra, os reis que perdiam, os soldados, também perdiam tudo que tinham. Porque a guerra era assim, a guerra era para o vencedor dominar os territórios, e dominavam tanto o território quanto as coisas que o outro exército derrotado levava. Vocês sabem que o exército antigamente era diferente de hoje. Eles levavam rebanhos para comer, levavam muitas iguarias, ouro, prata, eles tinham que levar muitas coisas, assim, as guerras antigas. Então, aquelas coisas, como por exemplo roupas, espadas, escudo, chamava-se despojo. Mas Jesus usou esta parábola comparando que o despojo são as almas que pertencem ao reino do céu, mas que o diabo ainda está guardando fortemente em suas garras malignas. E só tem um que pode libertar as almas das mãos de Satanás,
Só o Senhor Jesus Cristo. Jesus, no livro de João, falando aos judeus, ainda que eles achavam que eram libertos, judeus religiosos da descendência de Abraão. No entanto, Jesus manifestou que eles estavam cheios de coisas erradas, estavam presos nos seus sentimentos. Eu sempre ensino isso. Qual é o sentimento? Existe muito um sentimento que prende as pessoas. Não vamos citar, porque senão vamos sair muito fora. Mas Jesus disse para eles: se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Mas tem muitas pessoas que sabem que estão presos e não clamam por uma libertação. Senhor, liberta-me do palavrão. Senhor, liberta-me da vaidade. Senhor, liberta-me da prostituição. Senhor, liberta-me do vício. Claro que Deus não vai libertar se a pessoa não se esforçar. O Senhor vai dar à pessoa graça e poder, e a pessoa tem que se esforçar, porque aquele que não negar-se a si mesmo não entrará no reino do céu. Uma coisa não é sem a outra, né? O ensinamento ele é perfeito. Deus não vai dar nada de mão beijada, a pessoa tem que se esforçar, diz a palavra do Senhor. Mas nesta parábola aqui, nós vemos dois valentes. A Bíblia compara muito Jesus e o diabo como dois valentes, dois sols. Existe o sol abrasador, que assola as pessoas comparando o inimigo, e existe o sol da justiça, que compara Jesus. Então aqui nós vemos uma comparação de dois valentes. E a Bíblia também compara Jesus e o diabo com leões. É o que eu vou mostrar algumas passagens. Jesus é comparado como o leão da tribo de Judá. E já lá em Gênesis já se mencionavam esse leão da tribo de Judá, porque Jesus, sendo sacerdote, não veio da tribo de Levi. Eu até sempre digo para os irmãos: eu não sou levita, eu sou da tribo de Judá, porque o meu sacerdote é da tribo de Judá, e Judá quer dizer louvor. Então passou da tribo de Levi para a tribo de Judá. Mas os crentes dizem por aí: eu sou levita na igreja, mas não é mais levita, agora é da tribo de Judá. Por falta de ensinamento, por falta de estudo, ainda pregam errado. Mas tudo bem, não vamos entrar também nesse assunto. Mas então, irmãos, é tão maravilhoso as passagens e as histórias que Deus deixou para nós simplesmente meditar. O diabo é um valente feroz, que enquanto Jesus não entra na casa para tirar alguém, ele segura a pessoa bem amarrado. Diz no livro de Isaías 14 que ele, comparado a um rei naquela época, ele não deixa os seus prisioneiros, os seus cativos, ir solto e liberto para casa. Todo aquele que não tem Jesus como dominador na sua vida, como Senhor da sua vida, ele é algemado por Satanás, de uma forma ou de outra. Os cristãos que não são guiados pelo Espírito Santo, ainda que dizem que são, mas não são guiados pela palavra, não se deixam levar pela verdade, pela doutrina santa e irrepreensível, são escravos de Satanás, com Bíblia na mão, cantando as igrejas, tocando, fazendo parte de uma igreja. E muitas vezes Jesus quer entrar no coração desses crentes para libertá-los, para tirar o dominador, porque tem alguém que domina. É um sentimento que a pessoa deixou entrar no coração. Satanás ele é só tentador, o pecador é o ser humano. E aí é preciso Jesus entrar. E Jesus, para entrar, ele usa os pregadores para avisar: Satanás está te dominando, e eu sou mais forte do que ele e quero te libertar, não é? E ele já está ficando velho, ele já é velho, a antiga serpente, diz a Bíblia. E ele precisa ser substituído, ele precisa ser derrotado para sempre. Mas a derrota principal Jesus já fez, em vencê-lo na cruz. Para quem não entende, a obediência de Jesus desde a sua infância até a morte de cruz, derrotou o reino de Satanás. Mas ele tem domínio enquanto as pessoas lhe dão lugar. E ele tenta as pessoas nas coisas materiais, nas coisas da vida. Bom, vamos mostrar para os irmãos sobre os leões
tanto representando Jesus, como também representando a Cristo. Na natureza que Deus criou, os leões, eles brigam, eles lutam, e o perdedor deixa todo o despojo para o ganhador. E eu vou contar daqui a pouco uma história que eu vi de 2 leões, que o Senhor me falou profundamente no meu coração e me deu todos esses textos para estudar com os irmãos. Porque talvez os irmãos possam pensar, o pastor estava assistindo então uma história de animais. Sim, o apóstolo Paulo diz ali em Romanos que tudo que de Deus se pode conhecer, se pode entender, desde a sua divindade, desde o seu eterno poder, claramente se vê pelas coisas que estão criadas. O Salmo 19 diz que uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem voz, sem uma palavra legítima, as pessoas entendem a mensagem de Deus, não é? Diz também ali que do céu se manifesta a glória de Deus. Então nós vemos que as coisas que Deus deixou, as coisas criadas, árvores frutíferas, animais, um monte de coisas que Deus criou, existe mensagem que Deus deixou nelas. Quando Deus fez um animal sem entendimento, Ele o fez para o ser humano meditar. Quando Deus fez um animal com entendimento, não é para alguma coisa, é para nós também meditarmos. O que na verdade Deus deixou para nós, é para nós meditarmos e pensar nas coisas que Deus quer nos comunicar. Existem muitas coisas que Deus quer nos comunicar, mas elas estão um pouco obscurecidas. Precisa passar por um processo de revelação, como a fotografia, não é? Vocês sabem que a fotografia da máquina tradicional, tira-se as fotos, mas ela está ali oculta, não é? Uma fita que precisa passar por um processo para que a imagem apareça. Assim, muitas passagens da Bíblia, ela está manifestada, mas não está revelada. E Deus deixou muitas coisas comparando a animais, a árvores, a montanhas, a fogo, a vento, a roupa, ao vinho, a um monte de coisa para nós assimilarmos, para nós procurarmos entender, buscar o conteúdo dessas coisas misteriosas de Deus. Então, os 2 valentes é Cristo e o inimigo. Nós vemos que na luta de Davi e Golias, ali está claramente os 2 valentes, sendo que Davi representando a humildade de Jesus por ser pequeno e novo, Golias representando o defensor dos perdidos, que é o diabo, todo armado até os dentes. Se vocês forem ler uma enciclopédia a respeito da armadura, ele pesava mais de 300 quilos, irmão. A espada era pesadíssima, o escudo era pesadíssimo, juntando com as grelhas que tinha, com as escamas, né, que tinha na sua couraça, mais a parte que protegia a canela, o peito do pé, era pesadíssimo. O homem não era igual ao que tem aí na internet, aquele homem de quase 3 metros de altura, mas todo magrelo, ainda anda com amuleto. Não, Golias era homem alentoso para a guerra, para forte. Era forte, era um homem que estava acostumado na guerra, mas ele era altíssimo, mais de 3 metros de altura, segundo a medida. Então ele era um homem gigante, possante. Ali estava claramente a imagem de Satanás, o rei das trevas, e os filisteus comparado aos filhos da perdição, os ímpios. Davi, simples Davi, ainda jovem, comparando-se ao Senhor Jesus, que veio humildemente e com as 5 pedras, a 5ª pedra, ele derrubou Golias. Muitos aqui sabem ou esqueceram talvez o que significa a 5ª pedra. Eu sei que muitos, até pela internet, vão ficar se perguntando, ou quererão perguntar a mim o que significa a 5ª pedra. Só 5 pedras Davi levou, e a que ele matou Golias representa, na verdade, a 5ª pedra.
Isso são revelações que Deus tem nos dado ao longo dos anos. São mistérios, por isso que eu digo, Deus deixou tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras, algo para você meditar. Então vamos lá no Gênesis 49, vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. É maravilhoso, falando sobre a tribo de Judá. A tribo de Judá tinha uma promessa para ela, em que futuramente dela iria sair o legislador, a estrela não iria se arredar de Judá. Um monte de revelações falando sobre o Senhor Jesus. Gênesis 49, versículo 9. Acharam? Está escrito: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Ó, compara com o leão velho e com o leãozinho representando então a humildade, e o leão velho é Jesus depois da vitória, e todo o poder foi dado a ele. Então esse leãozinho da tribo de Judá, que Judá é o leãozinho, não é? Na verdade está se falando do Senhor Jesus Cristo, do Messias. Irmão, o leão, ele não tem medo de nada. Na luta, se ele não conseguir vencer o outro, ele para, fica, ele dá um jeito, sai, mas ele não tem medo, ele vai para a luta. Então nós vemos que essa palavra de Gênesis, né, Jacó abençoando seus filhos, falando profeticamente a respeito das tribos, aqui o Senhor Deus, através da profecia de Jacó, fala sobre Judá, que Judá é um leãozinho, né, e se deita como um leão velho. Quer dizer, que o Senhor Jesus está lá só esperando à direita do Pai, assentado, aguardando a conclusão de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos gravando a respeito de Cristo e do inimigo. Vamos para o livro de Oséias. O livro de Oséias, capítulo 5, Oséias 5, versículo 14, que diz assim: porque para Efraim serei como um leão. Olha aqui, ó, o Senhor falando, aqui Cristo falando, porque Jesus no Velho Testamento todo ele representou o Pai. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Ó, serei um leãozinho para a casa de Judá, né? Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Quer dizer que ele vai agir como um leão, que vai arrebatar a presa, vai levar para a cova e ninguém vai tirar da mão dele. O Senhor vem mostrando o quanto ele é o leão da tribo de Judá. E o leão só foi criado por Deus para comparar com o seu filho. Deus não criou o leão primeiro para depois comparar Jesus com o filho. Todos os animais foram criados primeiro com um propósito, porque está escrito que Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins. Até o ímpio para o dia do mal, o livro de Provérbios diz isso. Em Salmo diz que tudo que Deus criou se mantém até hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Irmãos, cada animal tem detalhes incríveis, incríveis. Eu fico louvando a Deus quando eu fico estudando algumas anatomias dos animais, quando a gente tem oportunidade, e vendo como Deus fez para propósitos incríveis, incríveis. Eu fico pensando como Deus tem poder. Irmãos, como Deus tem poder. São bilhões e bilhões de coisas criadas. Nada por si mesmo se criou, irmão. Essa história furada aí do cientista, da evolução, se é a maior mentira do inferno, da última camada do inferno, para desviar aqueles que não têm a chamada de Deus. Mas só eles vão procurar. Só os ímpios serão desfeitos, porque o leão velho, a antiga serpente, o valente amarrado
e os seus filhos serão extinguidos para sempre. Eles serão desfeitos para sempre. Preste atenção no assunto. Abra conosco também Apocalipse 5:5. Vamos ver mais uma vez, falando sobre Cristo, como a palavra ela é rica em mensagens, às vezes num ponto em que às vezes nós passamos desapercebido e não analisamos com atenção. Apocalipse 5:5 diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, porque João estava chorando, porque não havia ninguém para desatar os 7 selos. E o ancião disse para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, aleluia. O leão da tribo de Judá, e ele está rugindo por aí, irmão, avisando que ele vai tomar o reino, que ele vai apanhar o leão velho e vai fazer com ele como os leões fazem lá na selva, e vai tomar o despojo todo, e vai tomar ali as leoas, os filhotes, vai apanhar tudo. Irmão, Deus deixou a natureza pregando para nós. A natureza prega para nós. Nós que muitas vezes estamos voltados para nós mesmos, para nossas vaidades, não temos tempo de olhar a obra de Deus. O Salmo 46 diz assim: vinde, manda você vir contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. O Salmo te chama para você contemplar, nem ficar só dentro de casa, pensando em não sei o que, só quer revelação, só quer isso, só quer profecia. Não, Deus manda você contemplar as obras dele. Eu louvo, é por isso que ele me revela, irmãos. Porque, irmão, eu adoro Deus, eu adoro as suas obras. Eu fico maravilhado, irmãos, com as coisas, com a natureza. E ele me fala, o Senhor conversa comigo tantas coisas, eu fico glorificando o Senhor. Às vezes eu estou sozinho e as lágrimas descem no meu rosto, porque o Senhor vai falando comigo a respeito de muitos assuntos. Como essa semana, quando aqui foi lido aqui, que no 7º mês, aquele falso profeta ia morrer. Quando o irmão acabou de ler, o Senhor falou algo me revelando aqui na igreja, aleluia. Eu fiquei tão maravilhado, eu falei: Senhor, e ele tinha me avisado ontem, aleluia, antes um pouquinho, que ele iria me dar algo, naquela palavra que diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Que nós sejamos pequeninos. Então está aqui, irmão, Jesus, o leão da tribo de Judá. Agora vamos para ainda Naum. Aleluia. Naum é profeta, né? O profeta pequeno, depois do livro de Miqueias. Naum capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Preste atenção nesse texto. Irmãos, são passagens que deixam para nós mensagens daquela época. Mas as profecias, muitas delas têm duplo cumprimento. Tem profecias que elas não se cumpriram perfeitamente como foi escrita, porque tem coisas das profecias antigas que é só para os últimos dias. Naum capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, que diz: onde está agora o covil dos leões? Está falando aqui dos demônios, Satanás. No caso, está sendo comparado aqui ao poder de Nínive. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? Aqui, irmão, Deus está falando uma profecia contra Nínive, mas a palavra é contra Satanás nos últimos dias. Quem tem ouvido, que ouça, que entenda. Você tem que olhar as profecias e analisar com calma para você entender que Deus falou naquela época, mas está se referindo a Satanás. Porque quem operava com Nínive para o mal naquela época? O diabo. Quem opera com muitas nações para o mal nesta época? Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Enquanto quando você vê uma profecia dessa, aqui Deus está falando em um futuro, como se o presente já estivesse eliminando Satanás, eliminando o leão velho. Olha, é uma pergunta: onde está agora o covil dos leões? Quer dizer, cadê o leão velho? O leão velho, ele está aí, ele está por aí.